e compartilhar minha tela. Como é que eu faço para... Só um minutinho. Tirar essa... Ok, esse aqui será outro exercício. Aqui o que a gente vai fazer é essa lista 7. Que, pelo que eu entendi, vocês têm, às vezes, acesso às soluções, mas realmente, se vocês... E, bom, o fato é que durante as aulas, quando eu pergunto se tem dúvidas, não tem, aí essa colega sua diz que ela tinha vergonha de perguntar, e todo mundo tem vergonha, ninguém pergunta, então eu não vou insistir, ficar insistindo sobre coisas que eu acho que é trivial para vocês, já que vocês não têm dúvida, ok? Aquela história de sempre. Então, vamos lá. Essa lista tinha, então, são 3 exercícios somente, sendo que 2, então, é sobre a parte que a gente tinha visto sobre as relações termodinâmicas, ok? Então, os dois primeiros exercícios, eles vão envolver, ok? A gente vai procurar uma variação de propriedade, ok? Da substância quando tem uma mudança de fase, ok? Então, aqui a gente tem o primeiro exercício, é hélio. Então, a pressão atmosférica de 101,3 kPa, ele vai ferver a temperatura de 4,22 Kelvin, ok? Eu coloquei o exercício, eu acho que eu já expliquei para você, né, que esse exercício é em inglês, está escrito em inglês, então, quando é lista, vocês têm o tempo de procurar traduzir, ok, o texto, mas essencialmente vocês devem ser capazes, ok, é muito técnico, né, os termos que são lá, então é bom se acostumar a ler esses livros em inglês, porque eu acho muito cansativo sempre ficar com dúvidas nos livros com tradução em português, porque tem muitos erros, ok? Então eu confio mais o livro em inglês. Se fosse uma tradução de um autor brasileiro, por exemplo, eu ia pegar a versão original. Aqui são autores de língua inglesa, então eu prefiro a versão original, que tem menos erros, ok? Então, você tem essa temperatura, ok? Onde você tem a ebulição do hélio, e o que se sabe é a entalpia, a diferença da entalpia entre o hélio, ok? A essa temperatura e pressão de vaporização, ok? A entalpia de vapor saturado e menos a entalpia de líquido saturado, que é chamado aqui H, índice FG, o F é para fluido e o G é para gás, e dependendo do livro, essa notação muda. Nas minhas aulas, eu chamei de o F, eu chamei de L para líquido, o que é fluido, líquido, e o G eu chamei de V para vapor, ok? Então, é o que eu chamei de H, índice L, na verdade é VL, né? Ok. O LV, é a diferença, ok? Então, se você fizer, ok? Você vai bombear no sentido de criar um vácuo, ok? Acima do hélio líquido, você vai diminuir a pressão, e se você diminuir a pressão, você vai poder diminuir a temperatura de ebulição. Vocês sabem que os dois, na transição de fase, a pressão e a temperatura são ligadas, ok? E, inclusive, não é suficiente saber um ou saber os dois, ok? Para saber qual é o estado da substância, né? Aqui, por exemplo, você tem hélio líquido a essa temperatura e essa pressão, mas você não sabe qual é o estado, porque você não sabe, por exemplo, você precisa saber o volume específico ou então o título, né, da mistura. Ok, revisão, né? Somente essa aqui. Então, você vai diminuir a pressão e você vai procurar, então, uma temperatura que vai ser menor do que a inicial de 4,22 Kelvin. E, por exemplo, no primeiro caso, a gente quer
saber qual é a pressão necessária para produzir uma temperatura de ebulição de 1 Kelvin e depois outra pressão menor, obviamente, para produzir uma temperatura de ebulição de 0,5 Kelvin, ok? Então, vocês, é bom quando vocês estão lendo assim um problema, ok? Escrever o que vocês sabem e deixar claro o que vocês procurem. Então, aqui a gente conhece, temos 3 situações, 3 estados, ok? Na verdade, a gente não sabe o estado, mas são 3 situações, ok? Onde você está na pressão e temperatura de ebulição. Então, primeiro é T1, P1, ok? E você sabe a entalpia, ok? De transição entre os dois. E aqui a gente quer saber a pressão para essa temperatura de 1 Kelvin e essa pressão para uma temperatura de 3 Kelvin. Aí vocês podem, se fosse... Vocês podem procurar nas tabelas. Por exemplo, se fosse água, vocês vão nas tabelas de água e aí vocês têm, ok? Essas tabelas da pressão de saturação para uma dada temperatura ou da temperatura de saturação para uma dada pressão. Mas aqui vocês podem procurar, vocês podem encontrar uma tabela, por exemplo, mas a ideia de usar o que a gente vai usar aqui, a gente tem uma mudança de fase, então a gente vai usar a equação de Clapeyron, ok? Então, a gente conhece essa... Qual é a equação de Clapeyron? A gente tem essa relação aqui, que é... Deixa eu pegar aqui. Ok? Que só funciona na mudança de fase, ok? Nessa situação onde você está na pressão e na temperatura de saturação. Então, você tem a derivada, ok? De Psat em função de dt, ok? Em torno da saturação, ok? Que é igual a essa variação de entalpia durante o processo, ok? De mudança de fase de líquido para vapor, dividido por T, e dividido pelo volume específico, AFG. Aí a dificuldade nesse tipo de problema são as aproximações, ok? Mas essa primeira aproximação que a gente vai ver hoje, ela está nos livros, ok? É que esse aqui é o caso geral, e ela funciona para todas as variações de fase, ok? Então, pode ser de sólido para líquido, pode ser de sólido para vapor, e pode ser de líquido para vapor, ok? Aqui a gente tem uma interface líquido-vapor, e então essa... a equação de Clapeyron é essa, tá? É geral. Mas aí a gente tem um caso aqui que a pressão é muito baixa, né? E aí, quando a pressão é muito baixa, okay? Então, você tem que... O volume específico... Vocês lembram que você tem numa... Por exemplo, deixa eu colocar aqui. Vou fazer um gráfico rapidamente. Por exemplo, PV, ok? Um gráfico PV, aqui, dessa substância. E vocês sabem que a gente tem essa estrutura aqui. Eu vou, inclusive, exagerar um pouquinho para mostrar, vou fazer ela assim, ok? E aí, quando você tem uma pressão muito baixa, ok? Que seria o caso, por exemplo, é o caso aqui, você tem uma pressão... bom, aqui é a pressão atmosférica, mas vocês vão ver que a gente vai chegar a pressões baixíssimas, ok? Então, quanto mais você baixa a pressão, você vê que a diferença é essa, né? Esse V, esse aqui é o V, essa pressão aqui, essa aqui é o V, VL ou LV, não me lembro qual é a ordem, não é? Que é a diferença entre o volume específico do vapor saturado e o volume específico do líquido saturado. Então, quanto menor a pressão, ok? Então, maior fica essa diferença. E aqui vocês têm alguma coisa, lembram que para a água, por exemplo, a temperatura, a pressão atmosférica, você tem 0,001 e alguma coisa, e você tem, quando você vai para o vapor, então, esse daqui, VV, é muito maior, ok? VV é muito maior, é sempre muito maior que VL. E aí, quanto menor a pressão, mais essa
isso vale, tá certo? Quando você tem uma pressão que vai diminuindo, e aqui a gente vai precisar diminuir bastante, então vocês vão fazer essa aproximação, ok? Que essa diferença, se você tem que VV, ou VL é igual a VV menos VL, e se você tem que esse aqui é muito maior do que esse aqui, então você pode desprezar esse segundo termo, ok? E aí você vai ter que VV, ok? Por que esse aqui é interessante? Porque nesse caso, você pode usar o gás ideal, ok? Baixa pressão, você usa o gás ideal, e aí você tem uma relação entre VV, tá um pouquinho bagunçado aqui, então você tem que VV, aí eu coloquei a correspondência entre a notação do livro, que é VG, né? G de gás e vapor, VL líquido, fluido, ok? E aqui, VVL, que é a diferença, é aproximadamente igual ou maior, esse aqui, sei lá, vai ser alguma coisa, metro cúbico por quilograma, e esse aqui é 0,00 alguma coisa, é completamente desprezível, ok? E aí você pode aproximar por um gás ideal. Vou deixar aqui. Ok, então a gente aproveita para fazer. Então, é o gás ideal, ok? Onde você tem uma relação direta entre o volume e a pressão e a temperatura, etc. Então, você fica aqui com esse H, o que é a diferença de entalpia no processo, ok, de vaporização, mantém o T, mas esse F, esse VFG, você vai substituir por R, você vai substituir por isso, né? Exatamente. RT sobre PSAT. E aí, quando você coloca aqui, você tem RT vezes T, tinha um T, então vocês obtêm essa relação, ok? Então, isso é uma aproximação. Vocês têm que ficar de olho sempre nessas aproximações, porque termodinâmica é uma ciência essencialmente fenomenológica, ok? E vocês têm que ver as tabelas, ver se tal ou tal grandeza ela está variando muito com a pressão, muito com a temperatura, ok? E então fazer. Mas essa, de fato, está no livro texto, ok? Em todos os livros textos vocês têm essa aproximação, ok? Então a gente vai poder usar essa relação aqui, que a variação, o que dPsat sobre dt é aproximadamente igual a isso, ok? Então a gente tem essa entalpia aqui, a gente procura saber o que aqui a gente procura saber a pressão, ok, para uma certa temperatura, ok? Então o que a gente vai fazer? A gente vai integrar, então eu reescrevi aqui a equação. Na verdade, eu reescrevi ela de uma maneira diferente, ok? dPsat sobre dt aqui. Então, como eu tenho aqui P de saturação, vou colocar aqui embaixo, ok? dPsat sobre Psat, a gente sabe que quando vai integrar vai dar um logaritmo, ok? Então, eu vou ter de um lado da igualdade uma função da pressão de saturação e do outro lado uma função da temperatura de saturação também, né? Então, a gente tem dPsat sobre Psat, que é igual, ok? Só fiz passar o dt aqui e o P aqui. Então, a gente tem essa aqui. E agora, como a gente quer saber uma variação, essa variação de pressão aqui, a gente vai escrever a integral da primeira pressão de saturação que a gente conhece, que é a pressão atmosférica, até a segunda, ok? Dessa função da pressão de saturação, é igual à integral desse daqui. E aí, segunda aproximação, ok? E aí, quando vocês estão um pouquinho desesperados, mas aí eu não sei como é que varia a entalpia com a temperatura, vocês vão olhar, por exemplo, nas tabelas, e nessas pressões, ok, vocês vão ver que ela não varia, ok? A baixa temperatura, essa entalpia, essa variação, ela não varia muito, ok? E a gente vai considerar que ela é. Ela não é constante, ok? Mas o que a gente quer saber é calcular essa pressão, então a gente vai considerar que ela é constante porque facilita a nossa vida, tá certo? Então a gente vai tirar isso aqui da integral, ok? E aí a gente vai integrar uma função de t, o que é tranquilo, ok? Então a gente escreve essa integral aqui é log do segundo sobre o primeiro, ok? A entalpia sobre R. Esse R eu lembro a vocês que é
escrito assim, a entalpia. Ela é dada como? Ah, cuidado aqui, eu vou voltar sobre isso. Mas aqui a entalpia é dada porque quando tem esse tracinho em cima, é a entalpia molar, ok? Específica molar. Ou seja, não é quilojoule por quilograma, é quilojoule por quilomol. E aí, eu escrevi de uma maneira correta, ok? O que a gente viu nas aulas, a gente fala muito em propriedades específicas, ou seja, por unidade de massa, mas aqui, quando eu vou escrever, aqui está correto também, mas o dado que eu tenho então, não é essa, é por mol. Então, é tranquilo, a gente sabe fazer, mas aqui é a constante desse gás, ok? Do hélio, e aí o que a gente faz é substituir aqui pela entalpia molar, ok? Específica molar, e aqui o R também vira a constante universal, ok? Então, independente do gás, então fica muito, ok? Vocês conhecem esse valor, ok? De 8,3145 kJ por quilomol por Kelvin, ok? E esse aqui é dado, ok? Esse aqui é dado. E esse aqui é universal, tá certo? Tá cheio de detalhezinhos, ok? Então, esse aqui é específico, ok? Ou seja, em quilojoule por quilograma. E esse aqui é do gás, ok? Então, a gente obtém essa relação aqui, ok? Vocês integram dt sobre t ao quadrado é menos 1 sobre t, ok? E aí é só substituir. No primeiro caso, então a gente tem que ir para T2 igual a 1 Kelvin, ok? Então, vou escrever. Essa aqui é a pressão P1 de saturação, que a gente conhece, que é 101,3 kPa, que é a pressão atmosférica. E a gente coloca aqui essa entalpia, ok? Por quilomol, a constante universal, e aqui a primeira temperatura, e aqui a segunda, ok? Então, para T2 igual a 1 Kelvin, a gente vai encontrar que é 0,0485 kPa. Então, vocês podem ver que a aproximação é boa, né? A aproximação. P muito menor do que uma atmosfera, basicamente, que é o que a gente trabalhou no início, ok? E a segunda também, né? E pior ainda, obviamente, você está diminuindo a temperatura e aqui você chega a micro quilopascal, ou seja, milipascal, né? Então, são pressões muito pequenas. Ok? Então, aqui, Clapeyron, eu fiz uma ou duas aplicações na sala e onde a gente precisou, aí depende do que se pede e dos dados que vocês têm, né? Então, às vezes, a gente vai procurar, por exemplo, a gente procura saber qual é essa variação de entalpia ou do volume, e a gente vai na tabela, por exemplo, calcular, medir essa inclinação. Nessa aqui, se você tem a curva, você tem P de saturação, ok? Assim, em função da temperatura, ok? Então, você tem uma certa curva, e aí você, nessa temperatura, por exemplo, vocês vão calcular a inclinação. E essa aqui é dp sat sobre dt, tá certo? Então, é só pegar o que é a inclinação, ok? Pode ser não muito exato, mas essa aqui é um ΔT, aqui é um ΔP. Então, vocês podem aproximar, vocês podem dizer que é aproximadamente igual a ΔP sobre ΔT, tá certo? Então, você tem uma tabela, você tem uma variação de temperatura, sei lá, de 10 graus, ok? E aí vocês medem a variação de pressão correspondente, e aí vocês têm esse número, etc. Então, depende do que tem e do que se pede. Então, é importante colocar o que vocês conhecem e o que vocês querem deduzir, ok? Qualquer equação, vocês têm que ver a incógnita, ou as incógnitas, ok? E o que é
conhecido, o que vocês podem deduzir facilmente, ok? Perguntas? Deu para entender, professora? Não, o bom é que normalmente vocês fizeram a lista, então mesmo se vocês fizeram sem entender muito, eu acho que... Então, não é muito exato. Sempre, em geral, quando vocês vão resolver um problema com Clapeyron, vocês vão ter que fazer um tipo de aproximação, ok? Porque fica muito complicado fazer uma integral de tudo isso, ok? Uma integral desse aqui. R é a única constante aqui, tá certo? Então, aí vocês têm H que está variando, P que está variando, T também, fica bastante complicado. Então, vocês têm que ver o que vocês podem considerar, o que vocês podem tirar da integral, de uma maneira geral. Então, quando vocês têm equações envolvendo isso, o que tem um CP, um CV, vocês vão dizer, em primeira aproximação, eu vou considerar que é constante, ok? Só para ver o que dá, ok? Então, normalmente, aí vocês podem verificar se varia muito, mas, ok? Tentar tratando ela como uma constante, ok? O segundo exercício, ok? Aí vocês têm, é a mesma coisa, só que aqui a gente conhece a 0 graus Celsius, ok? Os volumes específicos, ok? Do gelo, né? A água saturada e da água líquida saturada, ok? Então, é dado aqui. O I é para ice, eu suponho, então eu chamo ele de VS, né? Sólido. Então, aqui você tem uma transição sólido para líquido. E a água, vocês sabem, e vocês podem visualizar aqui, que o V do sólido, ok? É maior que o V do líquido, né? O V do líquido é quase 1, ok? 10 a menos terceira, e esse é 1,1, ok? Então, tem uma diferença de 10% aqui. E aí, o que se conhece aqui é a mudança da entalpia específica. Então, é a mesma coisa, ok? Aqui, específica, ou seja, por quilograma, tá certo? E aí, a gente quer saber a temperatura de fusão a 250 bar e a 500 bar, tá certo? E depois fazer, colocar essas soluções num diagrama PT. Então, os diagramas são muito importantes, eu acho que ajuda bastante a entender. Esse exercício, ele é bem parecido com o que a gente fez antes, né? Mas tem algumas coisas que eu quero insistir, ok? Então, conhecido, de novo, eu fiz o balanço do que se conhece. A temperatura de 0 graus Celsius, a gente tem VS, aí eu coloquei VS para sólido, VL, sólido saturado, líquido saturado, e aqui a variação de entalpia, ok? Do sólido saturado para o líquido saturado, ok? Que é esse aqui por quilograma, o valor aqui específico, ok? E aí, a gente quer saber, então esse aqui é o que se sabe, e esse aqui o que se pede, ok? A gente quer saber a temperatura de fusão a essa pressão e a essa pressão, tá certo? Não devem ser muito diferentes, ok? A gente tem aqui, na verdade, a pressão aqui é bem diferente, né? A pressão é muito maior, essas duas são muito maiores. É uma unidade estranha, vocês sabem quanto é um bar? Um bar é, por definição, 10 a 5 Pascal. Então, é basicamente uma pressão atmosférica, é uma atmosfera, ok? Mas não é exatamente, ok? Por exemplo, nesse exercício, a gente colocou que era 101,3 kPa, ok? Aqui, um bar é 100 kPa, redondinho, ok? Então, um bar é uma atmosfera. Então, quando você tem uma pressão aqui de 250 bar, você tem uma pressão de 250 atmosferas, ok? E aí, de novo, mudança de fase, a gente vai usar Clapeyron. Reescrevi a equação. Aqui, a pressão não é tão baixa, eu não vou usar aquela aproximação que quando a pressão é muito baixa, eu posso aproximar. E também não é um gás, né? É uma transição entre sólido e líquido. Então, não tem como usar o gás ideal, tá certo? Então, eu vou escrever aqui, eu tenho aqui uma função da pressão, ok? E aqui eu vou ter uma função da entalpia, ou da variação de entalpia, e da temperatura. Então,
do volume específico. Então, de novo, o que a gente vai supor, ok? Fazer uma aproximação que esse aqui não muda muito, não varia muito no processo, ok? Não depende muito da temperatura, ok? Então, ok. Então, aqui só fiz reescrever a equação, tá certo? E então, eu vou integrar, né? Então, eu vou integrar aqui, ok? E aqui vai ser de P sat. Eu coloquei essa notação aqui para deixar claro que, então, da primeira situação, a pressão de saturação da segunda, ok? E aqui eu vou integrar tudo isso, mas na verdade eu vou integrar isso aqui porque eu vou fazer essa aproximação que pode ser considerado constante, ok? Aí vocês podem olhar nas tabelas, mas normalmente é isso que a gente vai fazer, ok? Nesse nível de vocês, ok? A gente vai considerar constante. Então aqui vai ser de 1, vai ser de T1 a T2, ok? Então aqui está calculada a integral, como você tem dp aqui, então vai ser P2 menos P1, ok? Essa constante que está na frente da integral e aqui log de T2 sobre T1, ok? Aqui eu quero chamar sua atenção porque é um problema. Eu comecei a fazer e aí eu tenho o olho para as unidades, ok? E vocês têm que ter olho para as unidades. Então, vocês sabem que um log, bom, T2 sobre T1 é adimensional, porque isso aqui é Kelvin, isso aqui é Kelvin. Então, você tem aqui uma grandeza que é adimensional e você vai fazer o log de uma grandeza que é adimensional, tá certo? Então, se não tem dimensão desse lado, você não tem dimensão desse lado, tá certo? Então, vamos verificar qual é a dimensão desse negócio aqui. Normalmente, vocês têm aqui a pressão em kilopascal no sistema internacional, tá certo? Então, eu fiz essa verificação, façam de vez em quando. Então, aqui já sei que é adimensional, não vou verificar. Aqui você tem essa unidade dividida por S vezes essa daqui. Então, vocês têm aqui o quê? Metro cúbico por quilograma. Essa aqui é kilojoule por quilograma. Kilojoule por quilograma, tá certo? Então, já o por quilograma se cancela e vocês ficam aqui com metro cúbico por quilojoule, ok? E esse daqui é quilopascal em geral, tá certo? Então, quilopascal é o quê? Pascal, lembram, é Newton por metro quadrado. Então, coloquei aqui kilonewton por metro quadrado, ok? Que é o quilopascal. Aí vocês vão colocar junto as dimensões, né? Então, aqui você tem um comprimento, um metro cúbico por metro quadrado, ok? Na verdade, eu ainda não juntei, ok? Eu fiz depois. Eu recoloquei, só tirei o quilograma, então eu tenho metro cúbico por quilojoule, ok? E o quilojoule eu coloquei em kilonewton vezes metro. Por quê? Porque essa aqui é força vezes deslocamento. Força vezes deslocamento é trabalho, que é unidade de joule, tá certo? Então, dá isso aqui. E kilonewton por metro quadrado. Então, depois eu vou... Esse metro cúbico se cancela com esse por metro quadrado. E o kilonewton se cancela com o kilonewton, tá certo? Então, vocês confirmam que é adimensional, mas isso se eu colocar P em quilopascal, porque se eu colocar em bar, como está no exercício, eu vou ter uma unidade que vai ter a dimensão correta, mas que não vai ter a unidade correta, tá certo? Então, o melhor, eu comecei a fazer diferentemente, mas aqui o melhor é colocar a pressão em quilopascal, ok? Provavelmente é o que vocês teriam feito, ok? Mas é bom sempre procurar conferir as unidades, ok? Então, pronto, uma vez que você resolve esse problema, então, até 0 Celsius, você tem a pressão de saturação que é aproximadamente 1 bar, né? Sente a pressão atmosférica, que é muito menor do que a segunda pressão que se pede, e aí vocês podem ver que vocês têm a diferença das duas. A segunda menos a primeira, 250 bar menos. Vocês podem colocar 1 bar, ok? Tudo bem. Eu fiz a simplificação, mas não precisa, vocês podem escrever que é 249 bar, ok?
E aí, mas aqui simplesmente desprezei, né? Mas vocês podem colocar 249, não vai dar uma grande diferença, ok? E aí, como é que eu vou transformar esse 249 bar, o 250 aqui, em quilopascal? Então, outro truque, eu acho que eu já insisti bastante, que é como mudar de unidade. Você tem 250 bar, você reescreve o seu dado e você multiplica por 1. Esse aqui é 1. Ok? 10 a 2 quilopascal sobre 1 bar. Isso aqui é a mesma coisa, né? 1 bar é 10 a 5 pascal, então 10 a 2 quilopascal. Então, eu vou escrever 250 vezes 10 a 2, vai dar 2,5 10 a quarta quilopascal. Então, esse aqui é o valor que eu vou usar. E aí, vocês usam aqui, ok? Log de T2 sobre T1. Essa aqui é a equação que eu obtive aqui, ok? É igual a isso que é dado, ok? Então, você tem essa diferença aqui. Aqui vocês têm essa variação de entalpia, ok? Vocês verificam, e aqui a pressão de saturação em quilopascal, vocês verificam as unidades, então aqui eu vou ter um metro cúbico por quilojoule, e se essa aqui é em quilopascal, então essa aqui é por quilopascal, vai se cancelar, tá tudo bem, ok? Então, calcula isso, coloca aqui 2,5 10 a quarta, e vocês vão achar menos 6, ok? Deixei vários números depois, e não tem unidade porque é o log de T2 sobre T1, ok? Então, a partir desse aqui, vocês vão calcular T2, ok? Então, T2, vocês vão pegar a exponencial, então vocês vão ter T2 sobre T1 é igual a exponencial de tudo isso. Então, T2 é igual a T1, ok? Isso aqui é T1. Exponencial de menos esse número, e aí vocês obtêm 271 Kelvin, ok? Que não é muito diferente de zero, né? Que a gente tinha 0 graus Celsius, que é 273, ok? Então, aqui é somente é menor? Como que faz menor? O que a gente queria aqui? Ah, essa é a pressão, 250. Ah, tá. Aumentou um pouquinho. Diminuiu. Mesmo raciocínio aqui, 500 bar é 5 10 a quarta quilopascal. E aí vocês obtêm que a temperatura T3 é 269 e alguma coisa Kelvin. E a última parte, então, vocês têm que fazer isso aqui num diagrama de fase, né, que é a pressão. Aqui, a pressão eu coloquei em bar, a temperatura em Kelvin. Então, vocês têm aqui sólido, líquido, vapor, ok? Aqui o ponto crítico, ok? Onde quando vocês têm uma pressão que é maior, ok? Do que a pressão crítica, aqui. Então, a pressão crítica, a pressão superior à pressão crítica, vocês não vão ter uma passagem, vocês não vão ter essa convivência das duas fases, líquida e vapor, que é nessa linha, não é? Essa aqui é na transformação de fase aqui. Então, acima dessa pressão crítica, vocês vão ter diretamente, ok? Você vai passar diretamente do líquido ao vapor, do vapor ao líquido, ok? Esse aqui é o ponto triplo, ok? Aí eu não coloquei aqui, mas é 273,16, ok? E aí os dois estados. Aqui, 250 bar, ok? Essa temperatura de fusão, ok? Então, você passa do sólido para o líquido e a uma pressão maior, você passa, ok? Do sólido ao líquido a uma pressão maior, uma temperatura menor, ok? Essa aqui é porque é a água, né? Ok. Então, sobre esse exercício, acho que era só. Vocês têm perguntas? Não, professora. Ok. Então, são duas aplicações de Clapeyron, mais uma ou duas que eu fiz na aula. Então, se tiver isso na prova, ou num teste, por exemplo, vai ser desse tipo. Então,
não decorem as soluções, ok? Vocês têm que entender. Eu acho que tem muita coisa, é por isso que eu deixo vocês com um formulário, porque tem muita coisa para lembrar que não é, eu não peço para vocês decorarem tudo. Mas por que é bom vocês? Ok, eu poderia fazer um formulário para a prova, aí eu vou dar o formulário com somente, por exemplo, o que vocês precisam. É muito ruim, ok? Porque na vida real, vocês não vão ter, vocês vão precisar disso, disso e daquilo. Pronto, nada mais, nada menos. Isso não existe, ok? Então, nas disciplinas do básico, de física básica, por exemplo, quando nos dados dos problemas a gente coloca um dado que os estudantes não precisam, eles ficam completamente loucos, né? Mas ele dá a pressão, mas eu não preciso da pressão, então é porque você não precisa, entendeu? Então, vocês que fazem seu formulário, e aí vocês têm que ter trabalhado o suficiente para ter uma visão, ok? E da área, e ver, por exemplo, tem um campo que é para gás ideal, tem um campo que é para substância pura, e depois vai ter para as misturas. E mesmo lá, vocês têm que fazer muitos exercícios para ver, ok? As relações termodinâmicas, tem muitas relações termodinâmicas, ok? Então, a gente vai fazer um agora, inclusive, né? Ok? Mas saber fazer um bom formulário que vai realmente ajudar vocês na prova é um bom exercício também, ok? Mesmo preparar uma cola para presencial, aqui vocês nem precisam preparar cola, por quê? Mas no presencial, preparar uma cola decente é um bom exercício, mas aí depois vocês não têm o direito de usar só isso. Mas é bom preparar, né? Porque obriga a pensar. E quando vocês escrevem as coisas, então lembram melhor, ok? Ok, então nesse exercício aqui, a gente vai usar, a gente viu na última aula sobre as misturas, mas na verdade, essas relações, ok? PVT, elas são úteis para as substâncias puras. E aqui a gente tem, então aqui eu posso escrever que eu uso P maiúsculo, ok? Aí você tem um certo gás, que a gente não sabe quem é, ok? Mas a gente sabe que é um gás, ok? Então, isso aqui já é uma informação, ok? O estado do vapor está representado de uma maneira razoável, ok? Pela equação, essa aqui é uma equação de estado, ok? O que é a equação de estado? É uma relação entre o volume específico, no caso, a temperatura e a pressão, ok? E é uma relação empírica, ou seja, o melhor, o mais exato, são as tabelas, né? Porque alguém foi lá e mediu, seja para tal temperatura, tal pressão, ok? Foi medido um certo volume específico, ok? Então, essas medidas são muito delicadas, muito complicadas, ok? Então, às vezes, para interpolar ou para generalizar, então procura-se uma expressão analítica, ok? Dessa equação de estado, ok? Que permite, conhecendo duas dessas propriedades, calcular a terceira. Então, conhece a temperatura, a pressão, vai calcular o volume específico. Obviamente que para usar isso aqui, isso tem que ter sido comparado com a experiência, aquelas tabelas, para deduzir o valor dessas constantes, ok? Então, para um certo gás, você vai ter o valor B vale tanto, o valor dessa constante A vale tanto, ok? E aí tem tabelas de coeficiente AB para várias equações de estado, ok? Então, o gás ideal, por exemplo, é é uma dessas equações de estado, ok? Ela é mais simples do que isso, mas ok. Então, a gente tem aqui essa relação entre PV e T. R aqui é a constante do gás, ok? Que é considerado, não é a constante universal. E aí você tem A e B que são constantes, ok? Então, vai ser uma expressão geral que a gente vai procurar determinar, ok? Determina expressões para as mudanças na entalpia específica, na energia interna específica e na entropia específica. Essas variações são três processos isotérmicos, vocês podem ver que aqui a entalpia, a pressão P2, temperatura T, ok? P1, temperatura T, T. Então, é tudo na temperatura T. Então, são processos, é um processo que vai de 1 a 2, ok? Processo
processo 1 a 2, que é isotérmico, ok? Então, facilita, porque vocês vão ver, e a gente tem essa equação de estado que vai ser útil, ok? Então, vocês estão com isso, e aí, como é que vocês vão fazer? Então, esse aqui, vocês vão usar as relações termodinâmicas, ok? Vocês lembram que tem muitas, eu vou voltar aqui nesse slide da 10ª aula, onde a gente viu algumas dessas relações termodinâmicas. Tinha Clapeyron, ok? Clapeyron era aqui, não, era antes, ok? Então, vejam essa, ok? Esse aqui é um exercício sobre Clapeyron. E depois, quando a gente começou a falar de fase única, ok? A gente lembrou dessas relações, ok? Que vocês devem conhecer. E isso permite, então, calcular a diferencial. Mas, por exemplo, eu vou precisar... Aqui eu tenho U em função da entropia e do volume, ok? Não me ajuda muito. Aqui eu tenho a entalpia em função da entropia e da pressão. Aí é bom, né? A pressão, mas essa entropia... E aqui a função de Helmholtz, ok? Em função do volume e da temperatura. Então, a gente escreve, ok? E escreve essas diferenciais, ok? E depois vê, ok? Então, tem esse método aqui. Esse T, então, vai ser D sobre, ok? Aqui. T, a gente tem essa relação, então a gente sabe que esse T vai ser a derivada parcial de U, blá, 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 ok? Então, vocês podem refazer alguns, e a gente, com isso, deduz muitas relações que são essas, eu acho, ok? Essas relações, ou seja, derivando uma propriedade em função de outra, mantendo uma terceira constante, ok? Uma propriedade em função de uma segunda, mantendo uma terceira constante, etc. E aí a gente pode ainda mais usar aqui uma propriedade que leva às relações de Maxwell, okay? Que vai acrescentar algumas igualdades entre essas propriedades. Não é para decorar essas propriedades, ok? Então, essa aqui vocês podem colocar no seu formulário, ok? E também o que a gente viu depois é o seguinte, não sei se vocês lembram, mas a gente tem aqui essas relações em função, ok? Da pressão e da temperatura. V em função da pressão e da temperatura. Então, vocês têm elas aqui, ok? Resumidas. Então, isso é muito importante. Lembram que essas duas propriedades, pressão e temperatura, em geral, são as que vocês podem medir com mais facilidade na sua experiência. Vocês não têm um medidor de entropia, vocês não têm um medidor de energia interna, nem de entalpia, nem de função de Helmholtz, nem de função de Gibbs, ok? De energia livre de Helmholtz, nem de Gibbs, ok? Então, se vocês medem a pressão e a temperatura, vocês podem determinar uma variação dessa função G, de F, etc. Mas, às vezes, o que você quer é outra coisa. Então, vamos lá. Tem um método aqui, ok? Que a gente fez na sala, ok? Para poder procurar, por exemplo, eu quero S de T e de V, ok? Então, eu tenho aqui S de T e de P, ok? Mas eu quero S de T e de V, então eu tenho que escrever, etc., para encontrar no final essa expressão aqui em função de T e em função de B, ok? Onde alfa e beta são grandezas que a gente definiu também aqui, né? Alfa é a expansividade volumétrica e o outro é o que? É beta, né? Ok? Beta é a compressibilidade, ok? Isotérmica ou isentrópica, não sei. Ok? Então, são essas definições. Tem exercícios no Borgnac, no Morin, como é o nome do outro? É o Atkins, né? Ok. Essa é a aula, mas não é isso que eu queria. Era aqui. Ok. Então, voltando ao nosso exercício, né, dessa lista. Então, a gente tem aqui que é uma variação de entalpia. H, pressão P2, temperatura T, e aqui P1, temperatura T. Ok? Então, aqui é tranquilo, porque já é
a entalpia em função dessas duas grandezas. Ou seja, a gente já tem essa equação, não é? Então, eu posso olhar aqui, que eu acho que eu coloquei depois. Não foi isso. Aqui, H, ok? Só que aqui, em função de alfa, mais o que eu fiz aqui, veja, ó, DH é igual a CP, ok? O calor específico, a pressão. O calor molar. A pressão constante, ok? Então, aqui, a DH em função da temperatura, uma variação de temperatura, uma variação de pressão. Então, eu vou usar essa equação, ok? Aí, qual é o problema? O bom aqui é que eu lembro que é um processo isotérmico, então essa aqui vai desaparecer, não tem variação de temperatura. Então, eu tenho só esse termo. Aí, eu posso resolver essa aqui, V. Eu conheço o V, o volume específico, eu conheço em função da pressão e da temperatura, porque eu tenho a equação de estado que relaciona V com T e P. Eu conheço o dV sobre dt em função de P, eu conheço porque eu tenho essa relação de estado entre V, T e P. Então, vamos lá. Ok? Então, DH, escrevi aqui, ok? Então, esse fator aqui é zero, porque é a temperatura constante. E aqui eu vou ter V menos T sobra esse termo aqui, tá? E aí, quando eu vou integrar isso aqui, antes de integrar, eu posso procurar essa expressão aqui. Então, aqui eu tenho V. O que é V? É RT sobre P mais B menos A sobre RT, ok? Que é essa aqui, ok? E depois, a gente tem uma derivada do volume específico em função da temperatura, mantendo a pressão constante. Então, o que vai ser esse aqui? A relação entre P, T e V é essa, ok? Então, eu vou manter a pressão constante e eu vou derivar em função de T. Então, D sobre dt do volume específico, mantendo a pressão constante, vai ser igual. P constante, vou derivar em função de T. Então, vai ser R sobre P, vira uma constante, né? B é uma constante, então a derivada é nula, menos em função de, então eu vou ter A sobre R, que é uma constante aqui, e a derivada de 1 sobre T é menos 1 sobre T ao quadrado, ok? Então pronto, é isso, ok? Então vou escrever essa expressão aqui, então é menos T dV sobre dt, então eu vou escrever aqui, eu vou agora integrar de P1 a P2, tá certo? Aí, antes de fazer essa integral, eu vejo que tem termos que eu posso tirar, né? RT sobre P menos RT sobre P, vai embora. Aí sobra o B, sobra. E aqui menos esse. Não sai o A sobre RT. Ah, não, porque é menos. Aqui é menos A sobre RT e aqui é menos A sobre RT. Então, vai ser menos 2A sobre RT. Ok? Então, é B menos 2A sobre RT, etc. E vocês encontram o DH. Ok? Então, isso é uma maneira de usar as relações termodinâmicas. Então, é muita equação, eu concordo, mas vocês vão perder a cabeça se vocês não, ao estudar, trabalhar, ok, o conteúdo desse curso, ok, não ver que essas relações não são só fórmulas. Por que a gente precisa dessas relações? Porque sempre tem, no final, alguma necessidade experimental, basicamente, né? Então, para isso, e aí se você trabalhar todo dia com isso, vocês vão saber decorado e tudo. Então, eu tenho tal grandeza, eu sei como que ela varia, mas essa eu não sei, então eu vou procurar como essa se relaciona com essa, e aí você encontra a equação e você calcula, ok? O 2, o 2, a equação correspondente é essa, du, ok? Que a gente tem aqui, ok? A gente tem U em função de T e de V aqui. Na verdade, eu acho que eu tenho aqui U em função de P, de T e de P. Aí envolve o fator de compressibilidade, que é um D
alpha é o quê? A equação é um dv sobre dt e beta é um dv sobre dp, ok? Então aqui tem um dv sobre... Eu podia usar essa, na verdade. Não tentei fazer assim, mas eu acho que pode fazer aqui, sabe? Porque esse termo aqui vai se anular, porque não tem variação de temperatura. Deixa eu colocar aqui, eu vou pegar aqui essa expressão, ok? Vou fazer um bom exercício isso. Eu vou colocar, então vamos lá, vou colocar aqui, ok? Então tenho essa expressão aqui, e aí eu vou escrever que alfa é igual, tem que ter um sobre V, né? 1 sobre V dV sobre dt, mantendo provavelmente a pressão constante. Ok? 1 sobre V dV sobre dt, a pressão constante. E o outro deve ser beta T, é menos 1 sobre V, é o contrário. Beta é menos 1 sobre V, dV sobre dP, mantendo a temperatura constante, ok? Aqui tem esse sinal menos, porque quando você aumenta a pressão, você diminui o volume, ok? Mas beta é positivo, ok? Positivo. Aqui, quando você aumenta a temperatura, você aumenta o volume. Então, alfa é positivo, ok? Então, eu não vou fazer, mas só estou mostrando um caminho aqui. Então, vocês têm que... esse aqui vai ser 0, né? Então, a gente tem que du vai ser igual a V, ok? Fator de P beta, ou seja, vou botar menos. Aí vai ser um pouquinho complicado, né? Menos 1 sobre V, vou botar a pressão que está aqui, né? Menos 1 sobre V, dV sobre dP, mantendo a temperatura constante, menos T, alfa, 1 sobre V, inclusive você vê que aqui vai embora, dV sobre dt, a pressão constante, ok? Então, eu vou reescrever aqui para que fique mais claro. Então, vocês têm P, ok? E aqui a gente quer ficar com a pressão. Aqui, dV sobre dP, a temperatura constante. A gente tem que reencontrar essa expressão. Cadê aqui? Eu vou pegar aqui essa equação de estado, ok? Eu não me lembro dela. Ok? Então, aqui está a equação de estado. Então, o que é dV sobre dP, mantendo a temperatura constante. Então, vou manter essa aqui constante e vou derivar em função de P. Então, RT é uma constante. Então, vai ser menos... Ah, não, desculpa, aqui é P. Sim, é menos P. Menos P. Aqui dV sobre... Então, vai ter menos, porque vai ser menos 1 sobre P ao quadrado. Aqui, RT, desculpa. RT, ok? Menos RT sobre P ao quadrado. B é uma constante. E aqui é uma constante também em relação a P, não depende de P, ok? Menos T. E aí você deriva em função. Então, qual é a derivada em função de T mantendo P constante? Então, vai ser mantendo P constante, então vai ser R sobre P. A gente fez isso já uma vez. R sobre P. Esse aqui é uma constante e esse aqui é mais A sobre RT ao quadrado, ok? Então, vai ser igual a mais RT sobre P menos
RT sobre P. Opa, isso aqui vai embora, sério? Ok? Sai os dois, menos. Aqui é RT sobre P. RT sobre P, então sai. Isso vai ficar menos A sobre RT ao quadrado. E não depende de P. Ah, não depende de P, ok? Esqueci aqui de fazer alguma coisa, né? Inclusive, está errado em cima, porque está faltando um D. Está faltando um D alguma coisa aqui, né? É, exatamente. DU era DT, DP. Ok, vocês não falaram nada mais aqui. Esse DP aqui que eu esqueci, né? Obviamente. Ok? Então, vai ser isso, DP. Ok? Então, esse aqui é DU. Deixa eu apagar isso aqui. Ok? Então, esse aqui é DU. Ok? Então, vocês vão integrar. Então, U de P2 T menos U de P1 T vai ser igual a menos, essa aqui é independente de P, menos A sobre RT ao quadrado, integral de P1 a P2 de DP. Vai ser igual a menos A sobre RT ao quadrado, 2 menos P1, ok? Então, a gente chegou a essa equação aqui. Na verdade, eu fiz diferentemente, mas o resultado é o mesmo, ó. Eu fiz aqui, né? Tá certo? É a mesma coisa, deu igual a isso aqui. Como é que eu fiz? Eu tinha acabado de calcular DH. Ok? Delta H aqui. E aí, como U é igual a H menos PV, aí eu usei, delta U vai ser igual a delta H, né? Aí eu fiz assim, né? Eu vou mandar essa solução para vocês de toda maneira. Mas a gente, juntas, inclusive, né? Fizemos, juntas, quem tá aqui? Ah, tem um menino. Aí. Ok, vocês têm perguntas aqui? Não, professora. Não, professor. Não. Eu deveria ter Tudo deixado certo. Bom, vocês fizeram essa lista. Eu espero que está fresquinho ainda na sua memória e que vocês estão encontrando, ok? E vendo o caminho que vocês seguiram. Não sei se foi usando a resposta que vocês tinham de alguém, de algum lugar, ok? Mas vocês têm que, ok? Identificar nos livros e nas aulas, ok? Eu sei que tem muitas dessas equações, mas aí vocês têm o direito de consultar, não é? Para ver o que importa, tá bom? Ok. Então, na verdade, eu queria, mas eu não terminei de preparar, e aí vai ser um pouquinho... eu vou mostrar para vocês um exercício que agora está relacionado com as misturas, ok? E aí eu vou deixar vocês procurar, ok? Então, tem esse exercício que envolve misturas, ok? Então, é mistura aqui. Você vai fazer uma mistura binária, ok? De dióxido de carbono, ok? E de etano, né? Etano. Então, você vai ter uma mistura de 1 kmol, ok? E você diz que vai... você, por alguma razão, ok? Você está desenhando um experimento, ok? Por alguma razão, você quer que esse quilomol ocupe um volume de 0,15 metro cúbico, ok? A uma temperatura de 400 Kelvin,
ok? E você sabe que a fração molar de CO2 é 0,3, ok? Então, devido a necessidades de segurança, ok? A pressão ela não pode exceder 180 bar, ok? Você tem um recipiente, uma cubeta, ok? E, bom, 1 kmol, eu acho que é muito CO2 e muito etano, ok? Mas a pressão ela não pode ser maior do que 180 bar devido ao material do recipiente, ok? Então, você, sabendo tudo isso, você tem que ver se é razoável, se você vai poder colocar 1 kmol a essa temperatura, ok? Nesse recipiente que tem esse volume, ok? O gás vai ocupar todo o volume. E aí você tem várias maneiras de testar, ok? Na última aula, a gente viu que tem várias maneiras de calcular as propriedades de misturas de gases, ok? Então, você tem a equação do gás ideal, ok? Vocês têm essa regra de Kay, ok? Que você deve usar com um gráfico de compressibilidade generalizada, ok? E também a regra da pressão aditiva, ok? Também junto com um gráfico de compressibilidade generalizada. Só para lembrar vocês, acho que ele não está aberto aqui, é que eu esqueci de enviar para vocês as aulas. Aula 2, aqui foi. Aula 2, não, vai ser a 12. Ok. Então, a 12. O que a gente viu aqui foi... passei, né? Então, vocês têm, quando tem uma mistura, então vocês têm as relações PVT, ok? Então, vocês podem ver, encontrar elas, ok? Juntando os dados das tabelas em gráficos e relações analíticas, que são essas equações de estado. Aqui a equação de Van der Waals, né? Que é essa aqui com A e B igual a zero, você tem P igual a RT sobre V, onde essas barras aqui, elas querem dizer que é por mol ou por quilomol, tá certo? Ou então, uma que é mais precisa, que é a de Redlich-Kwong, essa aqui é de Van der Waals, ok? Que leva em conta as interações entre as moléculas, ok? Aqui. Então, a pressão é diminuída pelas interações entre as moléculas, e aqui também você vai ter aqui um volume que vai ser um pouquinho menor, então aumenta a pressão. O fato que as próprias moléculas ocupam um certo estado. Essa de Redlich-Kwong, ela é bem parecida aqui. Aqui é na base mássica, ok? Não tem barra, então aqui é a constante do gás, aqui volume específico, aqui a constante universal, aqui o volume molar, né? Onde vocês têm essa relação só para... Então, vocês têm que... as relações são que R é igual... É só escrever, ok? Se vocês não lembram, você tem que R em... R é o quê? Kilojoule por kilomol, ok? Kelvin. E você tem que R está em kilojoule por quilograma Kelvin, ok? E você tem que a massa molar em quilograma por quilomol, ok? Então, só com as unidades dá para encontrar aqui essa relação entre essas. Então, vocês podem aqui encontrar que para o gás, R é igual a... Aí você tem quilojoule, vai ficar o quilojoule R, ok? E aí você vai R, S, né? Sobre M. Então, você vai ter quilojoule por quilomol
Kelvin. Aqui você vai ter quilograma, quilomol. E aí sai quilomol e fica quilojoule por quilograma Kelvin. Ok? Revisãozinha, né? Então, essa equação de estado que a gente viu agora é ainda outra, ok? E se não, o que a gente viu depois, a regra de Kay, ok? Que você calcula uma pressão crítica para a mistura, ok? Uma temperatura crítica para a mistura, ok? Usando essas regras aqui, ok? É a pressão crítica para cada componente. É uma soma das pressões críticas, mas uma soma ponderada pela fração molar, ok? E aqui também, ok? E aí depois vocês calculam a pressão reduzida, que é P, que vocês calcularam, sobre PC, a pressão crítica. Então, vocês têm isso para cada componente e também para a mistura, ok? E aí depois vocês vão usar o gráfico da compressibilidade universal, da compressibilidade generalizada, ok? Então, vocês têm essa regra de Kay e também vocês têm a regra de adição das pressões. Então, você diz que vocês vão dizer que a pressão da mistura é a soma das pressões, ok? Tipo, pressões parciais, né? P1 do primeiro componente, ok? E aí, vocês vão usar depois também a compressibilidade generalizada, ok? Mantendo aqui a temperatura e o volume constante. A temperatura é a mesma para a mistura e todos os componentes, e o volume também é o volume, ou seja, cada componente ocupa todo o volume, ok? E aí vocês podem também adicionar os volumes. Então, vocês podem dizer que todos os componentes estão à mesma pressão, P, a mesma temperatura T, e aí você vai dizer que o primeiro componente ocupa um volume V1, o segundo um volume V2, etc. Ok? E aí você faz a soma dos volumes, e aí você vai de novo calcular um Z para a mistura, e aí dessa vez vai ser a pressão e temperatura constante, ok? Tanto para a mistura quanto para os componentes, ok? Então, aqui eu terminei, eu fiz isso aqui, acho que eu não fiz, eu disse que ia deixar como exercício, não me lembro se eu fiz. Ok, então eu vou voltar aqui, não, aqui. Certo? Então, é isso que se pede aqui. A equação do gás ideal, a regra de Kay e a regra da adição das pressões, ok? Então, eu vou deixar vocês procurar um pouquinho, particularmente essa segunda parte que você precisa do... Okay? A primeira é tranquila, né? Porque vocês têm a temperatura, vocês querem calcular a pressão, ok? Então, vocês têm que PV UA. Isso aqui né? UA. PV é igual, posso colocar aqui. R. Okay? Aqui é o número de mol, que é 1, né? Total, né? Obviamente. Então, vocês precisam... essa aqui é para mistura. Okay? Então, como é que você vai saber? Então, aqui o que vocês têm que saber é o V da mistura. Você quer saber o P, né? Então, vocês têm que calcular o volume da mistura. Ok? Bom, na verdade, o volume você conhece, né? É dado. A mistura, ela ocupa esse volume aqui. Então, V da mistura é igual a 0,15. É por isso, ó, eu não escrevi o que eu sabia, mas é uma das coisas. Eu sei o volume da mistura, eu sei a temperatura da mistura, ok? 400 Kelvin, ok? E aí,
é independente da composição, né, basicamente. Porque aqui a única incógnita é P, né? Não precisa calcular separadamente. Ok, então essa é fácil. Aí a outra, a regra de Kay, que eu coloquei aqui, a regra de Kay, vocês vão ter que calcular a pressão crítica para a mistura, ok? Vai ser igual ao quê? Vai ser igual a uma soma ponderada das pressões críticas, ok? E aí, é isso. Okay? Então, vocês têm que procurar nas tabelas, ok? Qual é a pressão crítica do CO2? Qual é a pressão crítica do etano? Ok? Aí vai nas tabelas para procurar. Vocês precisam também calcular uma temperatura crítica, ok? Então, aqui vai ser o somatório dos Y e TCI, ok? Então, aqui vocês têm que procurar também, normalmente tudo é dado, temperatura crítica do CO2, temperatura crítica do etano, ok? E aí você tem que Y do etano, Y do CO2 é dado, então é 0,3, eu acho, que é igual o número de mol do CO2 sobre o número total, ou seja, NCO2 mais N etano é igual a 0,3, ok? Y etano que é igual a N etano sobre N, ok? Isso aqui é N. Então, vai ser igual a 0,7, porque no total, ok? Vocês só têm esses dois, e a soma tem que ser 1, né? Aí vocês procuram esse aqui, calculam o TC, o PC, e aí vão procurando um pouquinho. Eu posso postar a solução antes da próxima aula, ok? Mas eu vou colocar eu vou colocar na lista, ok? Eu vou colocar na lista de hoje. E aí, para entregar, podem entregar mais tarde, mas eu vou, não, porque eu vou corrigir rapidamente, eu vou corrigir na terça-feira. Não, eu vou corrigir na quinta, ok? Porque aí na quinta tem mais tempo para fazer isso. Ok? Então, eu vou parar aqui. Tá curto, mas tô com a garganta que não vai me deixar falar muito mais do que isso.